primeiro depoimento, a colaboração é de 8 de 2023. Nesta colaboração, ele não menciona este encontro na casa de Braga Neto. Por qual motivo? Doutor, o senhor pode responder. Porque, da mesma forma que eu não falei do dinheiro, né, foi a mesma lógica que eu naquele momento, tinha na minha cabeça como certeza, que era mais uma conversa de pessoas que não tinham capacidade nem voluntariedade de fazer muito, só queriam conversar, queriam estar com o general, mostrar indignação pelo que estava acontecendo. Então, naquele momento, eu não vi nenhuma necessidade ou que fosse algo que pudesse resultar alguma coisa. Né? Tanto que só depois, quando a investigação prosseguiu, que eu fiquei sabendo de alguma coisa, né, dentro daquele espanto todo, eu falei, não, realmente, tudo bem, então pode ter mais coisas que sejam interessantes a investigação. Mas naquele momento, né, quando em setembro, né, quando eu comecei a fazer o acordo de colaboração, na minha cabeça, volto a falar que era como eu expliquei para o ministro Fux, às vezes era bravata, era reclamação, era desabafo de pessoas que estavam indignados com o que estava acontecendo, né? E eram amigos, né? A gente tem amigos, de repente a gente consegue uma foto com o presidente, consegue falar com um com o outro. Então foi um pouco essa visão que eu tinha, né? Depois, quando a investigação recrudesceu, né, apresentou outras coisas, eu falei, então tem mais isso que realmente pode ser que encaixe. Doutor. Eu vou voltar mais adiante nesse tema. Agora, eu queria falar um pouco sobre os áudios da revista Veja. O senhor já respondeu, obviamente, para o ministro relator, também ao doutor Celso Vilardi, mas eu gostaria de saber algumas coisas. O senhor se recorda quando essa conversa ocorreu, em qual período aproximadamente? A Polícia Federal, quando analisou meu celular, ela disse que foi um dia depois do meu depoimento na Polícia Federal. Essa conversa foi pessoal ou essa conversa foi por telefone? Desculpa. Não. Espere eu passar. Sim, senhor, desculpa. Por favor. Pode ir. Pela análise que a Polícia Federal fez dos áudios, me parece que alguém que eu estava falando por telefone, como se tivesse pegado outro telefone e botado o próximo para gravar. Ele disse pela distância, pelos cortes que foram feitos, né, dá para ver que eu estou numa conversa, que eu não estou simplesmente mandando áudios, que eu estou numa conversa. Esse foi o parecer da Polícia Federal. E toda a lista de pessoas com quem eu conversei, eu não sei com quem poderia ter feito isso. O senhor conversou com várias pessoas a respeito da sua colaboração? Não. Eu conversei... as pessoas com quem eu falei naquele dia, eu não sei com quem que eu falei isso aí, ou com quem que eu desabafei. O senhor não se recorda com quem o senhor se desabafou? Sim, senhor. Eu não me recordo com quem eu desabafei. Após aqueles áudios, o senhor foi chamado para uma audiência pelo juiz instrutor do eminente relator, correto? Positivo. Tem um determinado momento que o senhor falou o seguinte, no depoimento referente a PET 11767, pesa 97, minuto 23h20 a 23h36, eminente presidente. Ele, delegado, disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era um encontro de amigos, né? Fulano de tal estava na cidade e quis cumprimentar o general. Aí o delegado falou, não, mas não pode ser só isso. Pô, mas espera aí, não é possível que um general... A pergunta. Ao citar esse exemplo, o réu colaborador estava se referindo ao encontro ocorrido na casa do general Braga Neto em 12 de novembro de 2022, presidente? Esse trecho... Está no depoimento... De qual dia? PET 11767... Sim, foi a audiência com o juiz instrutor logo após a Veja. Exatamente, excelência. Por favor. Para ser exato, excelência, acho que foi no dia 22 de março. O senhor pergunta sobre... Nesse trecho que eu li do seu depoimento, se o senhor estava se referindo ao encontro ocorrido na casa do general Braga Neto em 12 de novembro de 2022. É isso? Bom, realmente eu não me lembro o contexto que eu dei, né, com a entonação que eu dei, né, nessa conversa, até porque eu não me lembro dessa frase.
mas, pelo jeito, pode parecer que seja, mas realmente eu não recordo do que eu estava falando, até porque eu acho que eu falei bastante coisa, né? Sim. Eu vou seguir, Por favor. presidente. Também no depoimento que foi prestado ao juiz instrutor do gabinete do eminente relator, o senhor afirmou que o delegado questionou a sua versão dizendo que não, mas não pode ser só isso. Pô, mas espera aí, não é possível que o general... A pergunta objetiva. Por que o delegado, a autoridade policial, disse ao senhor que a versão dos fatos não poderia ser verdadeira? Por quê? Doutor, O senhor se recorda disso? Eu não me recordo, mas ali era um desabafo. Eu estava muito mal emocionalmente. Não, são duas coisas diversas, se eu entendi a pergunta do doutor José Luiz. A primeira, a questão da Veja, que foi a razão pela qual eu determinei que o senhor fosse ouvido novamente pelo juiz instrutor. Sim, senhor. E aí o doutor José Luiz perguntou com quem o senhor falou, para quem o senhor desabafou. A outra coisa é esse trecho que se refere, em março, 22 de março, se refere a essa reunião que, em 21 de novembro, na minha presença, o senhor retificou e disse a versão que hoje o senhor disse dos fatos. No dia 22 de março, o que o doutor José Luiz pergunta é se o senhor está se referindo, nesse trecho, à reunião com o general Braga Neto, é isso? Exatamente, excelência. Eu só tenho uma questão de data, porque, na verdade, ele é o depoimento que ele presta e que ele fala o que o delegado disse a ele no depoimento. Exato. O senhor não se recorda? Eu não estou me recordando. Eu não estou me recordando do que eu falei. O que eu falei no depoimento. Exatamente. Eu não me recordo. Eu não me recordo os detalhes do que eu falei no depoimento. O que eu lembro, né, era que, de certa forma, a minha narrativa não enquadrava, não casava com o caminho que a investigação estava tomando. Pode ser nessa linha aí de argumentação. Perfeito. Para mim, estou satisfeito, presidente. Posso seguir? Por favor. Gostaria de perguntar ao depoente se, ao final dessa audiência, o senhor foi determinado a sua prisão, certo? Sim, senhor. O senhor passou mal nesse dia? Passei, sim, senhor. O que o senhor teve? Acho que a pressão baixou. Tá. Encontro na casa do general Braga Neto, presidente. Por favor. Várias questões já foram colocadas, eu tenho algumas. Em determinado momento, só para perguntar, o senhor confirma o que o senhor disse aqui hoje, que o senhor ficou de 10 a 15 minutos nessa reunião, é isso? Na casa do general Braga Neto? Creio que sim. Não sei dizer exatamente quanto tempo, não cronometrei nem nada, mas talvez tenha sido por isso. É o senhor que disse esse dado. Mas, assim, se não foram 15, foram 40 minutos, nós podemos ficar entre 10 e 15 ou 20? Não sei, não sei afirmar com precisão. Mas não foram 40 minutos, 1 hora, com certeza não foi. Perfeito. Foi menos de meia hora? Eu creio que sim, ministro, creio que sim. Sobre esse encontro, presidente, o senhor Mauro Cid afirmou que Rafael e Hélio se mostravam propostos a fazer uma ação que gerasse alguma mobilização de massa. E chegaram a falar em mobilizar os caminhoneiros para o país bloquear a estrada. Eu queria saber se isso o senhor ouviu, porque o senhor não mencionou aqui hoje, o senhor ouviu esse diálogo na casa do general Braga Neto? O senhor se recorda de ter ouvido isso? Não diretamente, mas estava dentro do bojo das ideias do que podia ser feito. Né? Inclusive, essa ideia dos caminhoneiros sempre foi rechaçada pelo presidente e pelo general Braga Neto. O senhor, só para ficar claro, o senhor não presenciou nenhum diálogo
nenhuma conversa sobre sequestro, prisão ou execução de autoridades na casa do general Braga Neto? Não, senhor. Perfeito. O depoimento que o senhor prestou em 21 de novembro de 24, inclusive o eminente procurador Paulo Gonet lê um trecho, presidente, que fala no caos social. Mas num outro trecho, o senhor diz o seguinte: general, eu não sei o que... Evidentemente, com o Braga Neto. Aí eu fui procurar o general Braga Neto. Não sabia o que tinham planejado e falei: general, eu não sei o que foi conversado aí, mas eles estão precisando de dinheiro. Eu não sei o que foi conversado aí. O senhor sabia ou não sabia? Porque o seu depoimento, presidente, me desculpe, é que tem trechos que ele fala uma coisa e tem outros trechos que ele fala coisas completamente contraditórias. Vamos recordar o que foi dito até agora e o senhor responde à pergunta do doutor Zé Luiz. O senhor disse que ficou entre 10, 15, meia hora, 40 minutos. Nós fechamos em meia hora, né? No máximo em meia hora. O senhor disse que ficou... enquanto o senhor lá estava, constou nas respostas às minhas indagações e do doutor procurador-geral, enquanto o senhor lá estava, o que foi conversado, e os dois que foram visitar o general Braga Neto, era o desgosto com o resultado das eleições, o desgosto com o rumo do país e que teria que ser feito alguma coisa para causar um caos social. Ponto. A partir daí, o senhor disse... num primeiro momento, que tinha que fazer um link para o presidente, tinha que ir embora, e depois recordou que o general Braga Neto pediu também para você ir embora, ou aproveitou esse momento, dizendo que aí iam começar as questões operacionais. Então, o que está perguntando o doutor Zé Luiz é o seguinte: o senhor ouviu essa primeira parte do caos social de Gauzá ou não? E se o senhor ouviu ou não alguma coisa específica. É isso, doutor Zé Luiz? Sim, é porque... O caos social, o que eu quis dizer eram discussões do que estava acontecendo. Não houve nada... como é que eu vou dizer? A palavra caos social que eu usei era o que estava falando na caminhoneiros, traz gente para manifestação, uma manifestação na frente dos quartéis. Então, era esse tipo de mobilização com as pessoas que estavam ali na manifestação. Isso o senhor ouviu? Isso eu ouvi, isso eu ouvi. Aí depois, se teve um planejamento, se fizeram lista de que eu não participei, eu não sei, que eu acho que corrobora com esse áudio aí, que eu também não me recordo, que eu não sei o que aconteceu, mas eles querem dinheiro. Eu também não sei se o general Braga Neto sabia também, ou que ponto que o general Braga Neto sabia, eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo o que aconteceu, que eu solicitei o dinheiro para ele. Doutor Zé Luiz. Obrigado. O senhor se recorda o horário que o senhor saiu da casa do general Braga Neto para a reunião que o senhor tinha? Não me recordo. Não se recorda? Não. Se recorda da hora que terminou a reunião? Também não me recordo. No Palácio? Do Palácio? Não, não me recordo. O senhor não se recorda da hora que o senhor chegou lá também? Não vou lembrar. Detalhe, vou voltar à questão do dinheiro, presidente, que ele já disse que é relevante. O senhor sabe quando, onde, o horário e o dia que foi entregue essa suposta sacola? Também, efetivamente, horário, dia, local. O local eu sei que foi no Alvorada, mas o horário também não creio que foi pela manhã, né? Mas eu não me recordo exatamente o horário. O senhor está afirmando que foi no Alvorada, é isso? Foi, com certeza foi no Alvorada. O senhor lembra a sala do Alvorada? Eu lembro porque que, como era dinheiro, eu deixei do lado no batente da minha mesa ali, eu botei um pouco escondido ali para ninguém mexer até que o pessoal viesse buscar. Não onde o senhor guardou, onde ele foi entregue. Me foi entregue, o local efetivo eu não me lembro. Talvez na garagem ou ali no corredor, na sala dos agentes de ordens ali, mas eu lembro que me marcou foi que eu peguei e até escondi para deixar embaixo da mesa, perto do meu pé ali, para ninguém mexer. Pode ter sido numa garagem, é isso? Pode ter sido na garagem do Alvorada. Que deve ter câmeras lá, eu imagino. Pode. Mas não me recordo, efetivamente aonde.
O senhor também disse ao eminente ministro Alexandre de Moraes, em determinado momento, que o general Braga Neto seria o elo entre os manifestantes e o ex-presidente, né, em termos de informações e tal. O senhor tem prova disso? Não, senhor. O general Braga Neto, ele todo dia, ou às vezes ia 2 vezes por dia, 1 ou 2 vezes, ele atualizava o presidente do que estava acontecendo. Né? A pergunta é objetiva. O senhor tem prova dessa? Não, senhor. Não tem. Não, senhor. Ok. Ministro, eu gostaria de saber se o réu colaborador confirma, é porque tem uma pergunta na sequência, estou acabando. Não tem problema. Nós estamos começando só. Se ele confirma que soube do plano Punhal Verde e Amarelo apenas através das investigações após o seu acordo de colaboração. Isso está claro, né? Quando que o senhor soube do plano ou da operação Punhal Verde e Amarelo? Foi pela imprensa quando houve a operação pela manhã. Quando houve a operação. E que de tarde eu iria depor na Polícia Federal, que eu já tinha sido convocado, acho que uns 3, 4 dias antes. Ok. Então, portanto, após o acordo de colaboração dele, correto, ministro? Sem dúvida. Isso foi mais de ano. Foi 1 ano depois. Então, 1 ano e vamos lá. 2 meses, 3 meses. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado, folha 633, 633 verso da PET 11767, ministro. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado se o general Braga Neto era o único a saber do documento Punhal Verde e Amarelo. O senhor deu uma resposta longa e, em dado momento, disse o seguinte: quem estava realmente era o general, 3 pontinhos, junto, era o general Braga Neto. Considerando que o senhor afirmou hoje que desconhecia completamente o plano Punhal Verde e Amarelo e só tomou conhecimento dele pela imprensa, como é que o senhor poderia saber as pessoas que eram ligadas a esse plano? Por favor. Eu não me recordo de ter dito que o general Braga Neto conhecia o plano. Satisfeito, excelência. Obrigado. Agradeço, doutor Zé Luiz de Oliveira Lima. Com isso, Mauro Cid vai se enrolando aí nas declarações, né? É isso que dá a faltar com a verdade, né? Quando você fala a verdade, você não tem medo de responder, porque a verdade é um único caminho, não tem outros desvios. Quando você começa a ter que mentir ou faltar com a verdade, como eu falei, você acaba se enrolando aí nos depoimentos, né? Passa o tempo, vai passando as situações e ele acaba se enrolando. Isso mostra aí o quão abusivo é todo esse processo, né? Temos que ver aí, vamos voltar a ouvir o que está falando.